queridos irmãos, o Lucas fez uma leitura de 2 versos. O primeiro está em 1 Crônicas 29, 16 e 17. Senhor, Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Estas palavras foram ditas pelo rei Davi. A ele não foi permitido construir o templo, porque hoje construir um prédio, contrata-se um profissional, faz um prédio, põe uma placa de igreja na frente, arrebanha o povo e é mais uma igreja na cidade. Que pena que chegamos nesse ponto. Se as pessoas soubessem a verdadeira função de uma igreja, para que ela existe, por que a igreja foi instituída? Para abençoar famílias, para abençoar lares, casais. Olha, a gente não vai expor, mas possivelmente muitos desses, se não aqui nas congregações, hoje são pessoas de bem, porque encontraram Jesus através de uma pregação do Evangelho, numa hora muito difícil da sua vida. Talvez numa hora de um grande problema financeiro, conjugal, existencial, emocional, saúde, mas a igreja existia e estendeu as mãos para ajudar. Eu até estava ouvindo uma palestra, pelo menos ouvi uma frase, de uma profissional falando sobre Alzheimer, o mal do presente século, e ela estava dando dicas de como a gente fazer para se prevenir, uma vez que o Alzheimer ainda é uma doença sem cura, mas como preveni-lo. E uma das coisas que eu achei interessante, essa profissional disse: ocupe a sua mente, participe de grupos, seja no seu bairro, seja de atividades profissionais, mas principalmente uma igreja. Envolva a sua mente dentro de uma igreja. E eu achei aquilo extraordinário, porque a gente chega num culto como esse aqui, que dura 2 horas e pouquinho. Aqui alguém levanta e canta, alguém levanta e lê a Bíblia, alguém ora, a orquestra toca, levanta um grupo e canta, aí vem outro grupo e canta, o outro levanta a mão e dá glória a Deus, e a gente fica aqui dentro nesse período aqui, a gente esquece, né? Esquece celular, esquece da vida, esquece de tudo, né? A gente vive esse momento tão especial que Deus preparou para nós. Então a igreja tem essa finalidade. É por isso que eu entendi que a gente não poderia só levantar as paredes e dizer ter uma igreja feita. Deus não mora dentro desta igreja. Esse lugar, a gente querer imaginar que Deus mora dentro dessa casa, seria diminuir o tamanho de um Deus tão grande como o nosso. Mas Ele se manifesta aqui. E por que Ele se manifesta? Porque as pessoas vêm adorá-lo, as pessoas vêm glorificar o seu nome. Então, se é para Ele, o melhor. Eu já contei aqui aos irmãos de que eu já congreguei lá no Vale do Jequitinhonha, em igreja de chão, terra e coberta de folha de buriti. Já congreguei em igreja que era só o concreto, o chão. Já congreguei igreja que não tinha ar-condicionado. Já congreguei igreja que era lampião, não tinha energia elétrica. Já congreguei.
Mas o que importa não é a beleza do lugar, o tamanho do lugar, é a presença de Deus atraída para esse lugar. Então de nada adianta também construir um belo templo e tornar-se um prédio bonito em Toledo, se Deus não estiver lá, se a gente não sentir a mesma alegria, o mesmo calor humano, o mesmo sentimento, é melhor nem fazer, porque a intenção de ter um espaço maior, observe os senhores, olha, vocês estão sentados aí atrás, talvez não tenham noção, mas a gente que está aqui, esse espaço para a nossa orquestra hoje ele é insuficiente, a galeria está lotada de irmãos e todas as cadeiras cheias de gente. Se as nossas crianças entrarem do culto infantil e querer sentar cada um numa cadeira, a gente não tem onde colocá-las. Isso num culto normal nosso do domingo. Então, para isso, pensou-se num prédio um pouco maior que esse para tal. E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é muito extraordinária, porque Davi havia derramado muito sangue, e Deus não permitiu Davi construir a igreja. Disse: você não, você foi um guerreiro, mas o seu filho Salomão vai construir esse templo. Imediatamente o menino, o Salomão, um dos homens mais sábios da história de toda a Bíblia, ele edificou essa casa. Só que quando ele estava para iniciar a construção, igual a gente está aqui, todos nós apreensivos, ansiosos, esperando como é que vai ser, projeta 2 Crônicas 2:4. Eis que eu estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, hoje é a nossa oração, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos de manhã e da tarde, os cultos, a celebração da Santa Ceia, nos sábados, nas luas novas, nas festividades ao Senhor nosso Deus, que é perpetuamente a obrigação de Israel. 5. E a casa que eu estou para edificar há de ser grande. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então, antes que a gente prossiga, devo dizer aos senhores de que não é uma vaidade pessoal que eu tenho. Olha, eu tenho dito sempre aos irmãos, e a gente não sabe o amanhã. Quem é que pode garantir que amanhã vai estar vivo, por exemplo? A gente tem planos, tem projetos, mas não sabe. Pode ser que a gente nem comece esse templo. Pode ser que a gente nem veja ele concluir. Não, pastor, que isso? O senhor vai fazer, vai ver. Eu não me iludo. Pode ser que a gente não consiga. Mas se não conseguir, como aconteceu com o Marechal, quem chegou depois terminou, concluiu, e o povo congrega numa linda e majestosa igreja naquele lugar. Mas não é uma vaidade pessoal minha. Não, eu preciso construir uma igreja para que depois que eu morrer o povo diga: ah, o pastor passou aqui e construiu uma grande igreja. Irmão do céu, construção é o mínimo que a gente pode fazer. O cuidado com o povo, olhar para esta casa e ver ela cheia, terça-feira, quinta-feira, escola dominical, domingo à noite, ir nas congregações, como ontem estive em Vila Nova, a igreja cheia de gente, e nas outras congregações, as igrejas cheias de gente. Isto para nós é satisfação de um dever cumprido, cuidar de pessoas. Mas a necessidade de um templo vai existindo com o passar dos dias. A última reforma desse templo, 2018, foi a sua inauguração, 19, acho que 18. E Deus me deu a graça de estar aqui, inclusive naquele dia em que essa igreja foi reinaugurada. Passou-se esse período de tempo, esse prédio que já era pequeno, ficou ainda mais difícil. Porque esse prédio existe há muitos anos, várias reformas.
mas com pouca possibilidade de aumento, nem para frente, para trás, e não tem para onde ir. Deus nos deu a possibilidade de negociar essa lateral e de ter esse lindo espaço. Então esse espaço ganhará um novo templo. Não é uma vaidade pessoal minha. Todas as igrejas que inaugurei em Toledo, nesses 4 anos, nem sei quantas igrejas inauguramos já, você não acha uma placa que tenha o meu nome. Não acha uma placa que tenha o meu nome. Porque eu nunca permiti que isso acontecesse. Porque esta igreja não é minha. E eu não sou dono da Igreja Assembleia de Deus. Então o que a gente pretende fazer é realizar um sonho que acredito que a igreja tem. De um dia entrar num prédio e poder recepcionar os irmãos das nossas congregações. Não todos. Como é que a gente vai fazer um prédio aqui para colocar 5.000 pessoas dentro de um prédio? Não tem nem possibilidade disso acontecer. Mas um pouco mais de condição. Então, eu gostaria que os senhores comigo rendessem ações de graças a Deus por isso. E para tal, eu vou pedir a gentileza, se possível, de repente apagar essas luzes, porque os data show já não ajudam muito. E eu vou pedir primeiramente para colocar as fotos, Wesley. Vocês não dão glória a Deus não, é? Eu... Acende a luz e tira a foto, nós vamos parar com esse negócio. Esse glória a Deus aí, a gente não consegue nem pagar as máquinas que trabalhou ali. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Muito bem, pode ir passando as fotos. Esta a gente pretende deixar como está, do jeito que foi projetado. Contempla esse lugar, contempla aqui a lateral, contempla o prédio que tem aqui embaixo. Então será o nosso grande complexo, onde nós iremos daqui administrar esta grande igreja que é a Assembleia de Deus em Toledo, uma igreja em movimento. Levante bem alto assim a sua mão para dar glória a Deus. Agora, por gentileza, preste bastante atenção e eu quero que você acompanhe um vídeo que a gente vai assistir. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é um sonho que a gente sonhou junto com alguns irmãos, para que a gente pudesse dar à igreja condição. Volto a dizer, não é uma vaidade pessoal, mas também não adianta erguer umas paredes e pôr lona em cima. Se é para um Deus tão grande como o nosso, Ele merece o melhor. E nós teremos o melhor para glorificar a Ele aqui. Amém, meus amados? Seja Ele glorificado por isso. Eu quero neste momento pedir a gentileza da igreja estar em pé. Quero convidar as nossas arquitetas, engenheiras para virem até a frente, por favor. E convidar também aqui o pastor Ailton Gama,
que é o nosso diretor de obras, para estar conosco aqui, e também a irmã Rose Machado para nos auxiliar aqui. Não sei se vai conseguir, Luqueta, projetar lá. Se conseguir pôr lá no telão. Até se quiser baixar mais essas luzes aí. Eu não gosto muito do escuro, mas... Bem, aqui está uma Bíblia. Esta Bíblia é um presente da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em todo o Brasil, a maior fabricante de Bíblia do mundo. E eles estiveram aqui em dezembro, e eu solicitei esta Bíblia, que vai fazer parte a partir de hoje da história dessa construção. E nela teremos alguns escritos, mas as iniciais são escritos históricos feitos pela diretoria da AD Toledo, por ocasião do lançamento da pedra fundamental do novo templo em 19/1/2025. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assembleia de Deus em Toledo, uma igreja em movimento. A Bíblia Sagrada será a base e a estrutura de tudo o que a gente fizer aqui, porque a gente não tem outra coisa a fazer a não ser tê-la como nosso instrumento de base, porque a Bíblia é a base da estrutura da nossa fé. E este exemplar especificamente vai fazer parte, eu não sei como que elas vão fazer isso, mas quando nós tiver o hall de entrada, nós vamos incluir essa Bíblia num lugar muito nobre, e esta pedra estará também em uma das paredes. Então nós não vamos enterrar uma Bíblia no chão, mas nós teremos um memorial para que isto aconteça num lindo hall de entrada que o novo templo vai ter. Então a Bíblia está aqui, vai ser a nossa grande base. Uma Rose. Aqui está alguns dizeres. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pedra fundamental. Celebramos o início das obras do novo templo central. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. 19/1/25, Toledo, Paraná. Assembleia de Deus em Toledo, pastor Vicente Mariano, presidente. Então esta pedra, ela será o nosso memorial. Para nós não tem valor espiritual, é apenas um valor memorial, de que tal qual Cristo é a pedra de esquina para a igreja espiritual, esta pedra será para nós a estrutura e a base de um sonho que vai ser realizado para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração agora. O pastor Gama, o senhor vai segurar esta Bíblia nas mãos, e nós vamos fazer uma oração. Nesta oração nós vamos orar pela vida daqueles que vão contribuir com alegria para o avanço desta obra. Nós vamos orar por essa linda equipe de trabalho, Estael, Alana, Andressa, que tem sido tão útil para o dia a dia nosso, nos sonhos que a gente sonha aqui. Orar por elas, seus familiares, orar pelo irmão Mendes, a sua família, a sua equipe de trabalho, e crer que num tempo talvez mais curto do que o que a gente imagina, a gente faça uma outra festa como essa, mas para inaugurar esse novo templo para a glória do Senhor.
Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, eu me revisto da autoridade que o Senhor me dá, e eu oro agradecido por estar vivo, para viver um momento tão marcante na história da igreja como esta noite a gente vive. Querido Pai, aqui está apenas um memorial, mas nós não nos esquecemos da Bíblia Sagrada. Ela é a Tua palavra. Também não nos esquecemos de citar onde estamos edificados segundo a orientação de Paulo. Hoje, Pai, é um dia histórico para esta igreja, porque mesmo que a gente não pise o local onde iniciará a construção, mas aqui estarão símbolos e memoriais daquilo que vem pela frente. Eu quero abençoar a vida do pastor Ailton Gama, que como sempre com a sua equipe, o Genilson e os demais, atua o Senhor nas nossas construções, cuidando com tanto zelo. Não vai ser diferente aqui, meu Pai. Cerca com muita graça. Oro pela vida do Mendes, sua equipe de trabalho, Pai, que ao longo desses 4 anos não tem como contar a quantidade de obras feitas com tanto zelo, com cuidado, com responsabilidade, com economia, dando conforto às nossas congregações. Eu quero abençoá-lo, Pai, mas eu também oro pela equipe da Escala Perfeita, oro pela vida da Estael, da Andressa, da Alana, seus familiares, oro pedindo que o Senhor cerque com muita saúde, com muita graça, com proteção do céu. Eu sei, Pai, que obras maiores que esta, elas já se envolveram e poderão se envolver em outras muito maiores, mas possivelmente elas têm noção do que representa para nós este projeto, do que representa para nós este sonho. Então eu quero pedir que o Senhor dê muita sabedoria, muita graça e as prospere nesta cidade, Pai, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém. Se quiserem aplaudir esse momento, podem fazer. Deus abençoe, pastor. Tome o seu assento, Deus abençoe sua vida. Queridos irmãos, Josué, coisa muito rápida, mas nós precisamos, como a Bíblia é a nossa base, a nossa estrutura, ela precisa, como sempre, ser o nosso alimento. Josué capítulo 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel,
de cada tribo homem. E disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Essa história, e para isso eu quero concluir a visão de ter esta pedra aqui para este fim. E estas palavras que eu li foram ditas pelo próprio Deus a Josué. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, passa todo o processo no deserto, 40 anos envolve todo esse processo, e agora eles estão às margens do Jordão. Moisés já está morto, assim como quase todos os que passaram pelo Mar Vermelho. Apenas Josué e Calebe tiveram a oportunidade de ver o episódio do Mar Vermelho. Porém, quando eles se aproximam do Rio Jordão, eles precisam passar do outro lado a terra de Canaã. Todo o processo para passar aquela multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E quando as pessoas atravessam, Deus visita Josué mais uma vez e lhe dá essa ordem: pegue de cada família um homem forte, manda voltar atrás e pegar uma pedra, colocar sobre os ombros e trazê-la e colocar aqui. É interessante que quando eles voltam com a pedra, a orientação foi levá-la até para dentro da tenda e passar a primeira noite com a pedra dentro da tenda. No outro dia, Josué iria orientar o que é que ia ser feito. Bom, até para a gente poder ocupar esse espaço de tempo, é bom a gente entender, e nem precisaria citar, mas todos nós sabemos, que existe pedras e pedras. Pedra não tem fábrica, todas elas terão a sua singularidade, porque diferente de tijolos que são fabricados, as pedras não têm fábrica de pedras. Alguém com uma pedra na mão pode acusar alguém, apedrejar, e olha, se não até matar alguém, tendo nas mãos uma pedra. Antônio Pereira Pon, em 1999, escreveu um livro chamado Essência. E nesse livro, uma das suas páginas, ele faz uma citação sobre pedra, e ele diz que a pedra, um distraído nela tropeçou, um bruto usou como uma arma, como um projétil, mas um empreendedor usou a pedra e construiu sobre ela. Um camponês, usando a pedra, fez dela uma cadeira, um assento. Mas quando a gente olha para o artista, ele usa a pedra, faz dela uma escultura, e aquilo passa a ter um valor quase que sem condição de avaliar. Olhando para a Bíblia, o Davi não precisou mais que uma pedra para mudar a sua história, ao derrubar um grande gigante e uma pedra pequena. Todas essas citações que fiz, baseado nos escritos deste poeta, é bom a gente entender que em todos eles a pedra estava presente. A grande diferença era a mão que segurava essa pedra. Então, para quem resolveu matar com uma pedra, era uma arma.
Mas para quem resolveu fazer uma edificação, ela virou um prédio. Neste episódio que li, novamente as pedras aparecem. Que pena que a gente tem um tempo tão resumido, até por conta de todo o processo do dia de hoje, porque poderíamos voltar lá atrás e ver todo o processo que Deus envidou para tirar o povo lá do Egito. Mas chegamos aqui no Jordão. O povo está diante de um rio, há uma multidão de gente, e o texto sagrado diz que o rio, o Jordão, está escrito isso na Bíblia, era um tempo de chuvas e ele transbordava as suas ribanceiras. Tempo de cheias. Então este povo precisa atravessar o Jordão. Deus mais uma vez entra com providência, mais uma vez usa um meio diferente do Rio Jordão. No Rio Jordão, o cajado que Moisés tinha na mão abriu o mar no meio e eles atravessaram em pés enxuto. Já no Rio Jordão, as águas diminuíram e o povo atravessou atrás dos sacerdotes, enquanto a arca que representava a presença de Deus era conduzida. Deus, na sua sabedoria, Ele sabe que nós temos uma tendência de esquecer de coisas boas, mas nunca esquecer de coisa ruim. Você convive com uma pessoa há 50 anos, talvez ela não enumere os dedos na mão de coisas boas que você fez por ela, mas se você fez uma ruim, e ela tiver uma oportunidade, ela vai se lembrar do dia, da hora e até o que foi feito. É uma tendência que como ser humano a gente tem, esquecer as coisas boas e se lembrar das coisas ruins. Porém Deus está atravessando o povo pelo Jordão, e Ele entendeu, isso é uma coisa boa. Esse povo não pode esquecer de coisa boa. Faz o seguinte, de cada família, pega um moço forte, manda voltar no meio do barro do rio, escolher uma pedra bem grande, colocar sobre os ombros e trazer essa pedra até a margem. E na leitura que fizemos, esta era a orientação divina. Se algum dia os filhos, os netos perguntarem o porquê essas pedras, a resposta seria: porque nesse lugar Deus fez um grande milagre e fez a gente atravessar a pé do outro lado do rio. Então Deus queria que eles lembrassem de algo bom que Deus fez. Como seriam essas pedras? A primeira noite dormiu na tenda, a partir da segunda noite, elas deveriam ser colocadas uma sobre a outra. Também é um desafio. Não era chegar e jogar a pedra e fazer um monte de pedra e virar as costas e ir embora, porque monte de pedra tem em todos os lugares. Mas era algo específico. Deus queria algo divino. Deus queria algo diferente. Deus queria algo que nunca mais ninguém esquecesse. É por isso que quando a gente se encontrou com Jesus, não tem dois que encontrou com Ele igual. É por isso que quando Jesus entrou na nossa família, não tem duas famílias que o processo foi igual. Ele queria algo específico para a gente nunca mais esquecer. Na minha mente, era uma pedra sobre a outra. Então eu pensei nisso aí. Vê lá, Wesley. Aí. 12 pedras. Uma em cima da outra. Agora, observe. Se o meu conceito estiver mais ou menos correto, essas pedras mesmo desiguais. Mas isso deve ter dado um trabalho grande para ficar desse jeito. Concorda ou não? Deu. O certo é que eu pergunto. Se você estiver viajando e ver uma grande rocha, uma grande pedra, até vertendo água, o que você vai olhar e vai dizer? Olha que legal, uma cachoeira, ok. Não para tirar foto, não faz nada.
Mas se você estiver viajando e ver um negócio desse aqui na beira da estrada, chama atenção ou não chama? Você vai querer parar e ir lá para ver. O que é esse negócio? Essa altura, equilibrado desse jeito, o vento não derruba. Como é que fizeram isso aqui? Primeira pergunta, quantos anos está aqui? Tantos anos. Quem que fez isso? Aí alguém vai dizer, isso aqui é porque um dia aconteceu isso. Era isso que Deus queria. Então esta pedra que está aqui, ela tem um significado. A honra e a glória não é dela, é apenas um significado, ela é apenas um memorial. Mas estas pedras, que foi o que Deus pediu, ela tinha alguns significados. Em Josué capítulo 3 e verso de número 3, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também a vosso lugar e segui. O que Deus estava orientando eles para passar no Rio Jordão? Quando vocês verem a arca passando, os sacerdotes conduzindo, era o símbolo da presença de Deus. Então esse memorial que Deus estava pedindo, é como se Deus estivesse dizendo, quando alguém perguntar, diga que a presença de Deus se manifestou aqui. Então eu volto a dizer, não adianta ter mais um prédio em Toledo. Ali dentro Jesus tem que salvar, tem que curar, tem que batizar com o Espírito Santo, tem que restaurar. A glória de Deus precisa estar naquele lugar. Porque se um dia esse prédio deixar de ser igreja, não vai poder ser um supermercado, um açougue, uma farmácia. Esse prédio novo será consagrado tal qual esse aqui, para uma finalidade, a presença de Deus se manifestar no meio do seu povo. E é tão importante a gente ter a presença de Deus. Eu tenho dito sempre que posso aqui, sem a presença de Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Hoje estamos com saúde, amanhã poderemos estar doentes. Hoje temos os nossos filhos, amanhã eles se casam e vão embora. Hoje você está cansado, hoje você está casado, amanhã pode não estar mais e pode até estar viúva. Hoje você está vivo, amanhã pode não estar mais. Mas se a presença de Deus estiver dentro de um ambiente, independente do que venha acontecer, a presença dele permanece lá o tempo todo. Aleluia. Então, o primeiro significado desse memorial era a presença de Deus. O segundo, estas pedras significariam santidade. Josué 3 e 5, olha o pedido de Deus. Disse Josué ao povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então essas pedras significariam santidade. Em terceiro lugar, Josué 3 e 12, Josué 3 e 12, toma pois agora 12 homens das 12 tribos de Israel, e cada tribo um homem, ou seja, precisam estar unidos. Não tem algo mais nobre para dizer hoje aqui esta noite do que isso. A presença de Deus, a santidade a Deus e a unidade da igreja é que vai possibilitar a gente romper esta bolha e glorificar o nome dele com esse desafio concluído. Estas pedras significariam que o povo teria que andar pela fé, porque eles dependeriam de ver os homens entrando na água, as águas acreditar que abririam e eles entrarem atrás dos sacerdotes. Eu concluo dizendo que nós também teremos que ter esta mesma visão esta noite. Quando estiverem aqui os primeiros trabalhadores trabalhando, eu preciso entender que eles não estão só. Eu preciso ir lá e me unir com eles em oração, em contribuição, a minha ajuda, o meu apoio, para que não seja feito por um ou dois apenas, mas todos nós alcancemos este objetivo. Enfim, este memorial vai marcar a história da igreja em Toledo, porque quem passava
por aquele lugar e via aquele memorial daquelas pedras, vinha uma pergunta: o que significa isso? Isso foi um milagre que Deus fez. Pode ser que a gente não viva muito para ver gerações futuras que um dia vão perguntar: mas qual o motivo dessa pedra? Qual o motivo dessa Bíblia? E alguém vai dizer: é porque Deus, no dia 19 de janeiro de 2025, visitou a igreja e fez um grande milagre lá dentro, dando ao povo a possibilidade de juntos construírem um grande sonho. Deus os abençoe em nome de Jesus. Estejam em pé para a gente orar, por favor. Querido Deus, eu quero te glorificar por esse momento tão especial para todos nós. Ao olhar para a tua palavra nesses dias dessa semana, não me veio outra coisa à mente a não ser imaginar que o Senhor estava dando a nós um memorial, um sinal, para que a gente nunca mais esquecesse o compromisso que fizemos hoje aqui. Eu quero pedir que o Senhor seja glorificado por todos os atos a partir de então. Os cultos aqui não param, a obra prossegue, os congressos prosseguem, mas ao lado estará levantando um sonho. Não é uma vaidade pessoal, mas um sonho de um grupo grande de pessoas que sonham ter um ambiente ainda mais confortável para te glorificar. Senhor, eu oro e peço a tua graça. Peço que o Senhor nos atenda, que cerca-nos com muita saúde e proteção, e que nos ajude, se essa for a tua vontade, a ver esse sonho realizado, Pai. Eu consagro tudo isso ao Senhor, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém.